Jovem pura e inocente, se oferece para doar sangue e salvar a vida de uma criança, mas acaba desmaiando, sem imaginar que a criança era o filho do milionário mais temido, poderoso e misterioso de todo o país. Se essa história já te emocionou, só pelo começo, conta pra mim nos comentários de onde você está assistindo. Amo saber até onde nossas histórias de amor estão chegando. Aproveite essa trama incrível. A tempestade castigava o Rio de Janeiro há 3 dias. Água marrom descia pelas ruas da Zona Norte como rios furiosos, enquanto o céu desabava sem piedade. Benita Soares ajeitou o avental encharcado dentro da bolsa de lona desbotada e olhou para o relógio. 20h43. Seu turno na padaria havia terminado, mas a chuva não dava trégua. Vai com Deus, menina. Cuidado com essas ruas, aconselhou seu Antônio, fechando as grades da padaria. A televisão disse que a enchente já levou 2 pontes no subúrbio. Obrigada, seu Antônio. Amanhã estou aqui às 6, respondeu ela, com um sorriso cansado, enquanto ajeitava o capuz da jaqueta fina que mal a protegia. A fila na calçada chamou sua atenção imediatamente. Dezenas de pessoas aguardavam sob o toldo improvisado em frente ao Hospital Santa Esperança, a poucos metros dali. Uma faixa improvisada balançava ao vento. Doação emergencial de sangue, vítimas da enchente. Benita parou, observando por um momento as faces exaustas, algumas tão cansadas quanto a sua. O estômago de Benita roncou. Não havia comido nada desde o pão com manteiga do almoço. Mas aquela fila acionou algo dentro dela. Uma memória de sua avó no hospital, recebendo uma bolsa de sangue, enquanto segurava sua mão pequena. Alguém deu um pedacinho de si para me ajudar, Benitinha. Um dia, você também vai ajudar alguém. Sem pensar 2 vezes, ela atravessou a rua. Boa noite, disse para a enfermeira que organizava a fila. Ainda dá tempo de doar? Sempre. Dá tempo, querida, respondeu a mulher, entregando-lhe uma ficha. Estamos sobrecarregados. A enchente destruiu o acesso ao Hospital Central e todos os feridos estão vindo para cá. Benita preencheu o formulário com letras arredondadas, parando um instante ao chegar na opção Contato de Emergência. Hesitou, depois escreveu o número da padaria. Dona Teresa, sua vizinha, cuidava de sua avó quando Benita não estava em casa, mas hoje estava fora da cidade. Não tinha ninguém. As luzes do hospital piscaram quando um trovão cortou o céu. Dentro do prédio, a agitação era palpável. Macas nos corredores, vozes tensas, ordens trocadas rapidamente. Enquanto aguardava, Benita observava o vai e vem dos profissionais, reconhecendo procedimentos que estudara no primeiro semestre de enfermagem. Próxima, chamou uma enfermeira de olhos vermelhos pelo cansaço. Sentada na cadeira de doação, Benita fechou os olhos quando a agulha penetrou sua veia. O pensamento de que estudaria ali em 2 dias, no estágio supervisionado, trouxe um sorriso ao rosto pálido. Algum dia seria uma enfermeira completa, trabalharia naquele hospital, ajudaria pessoas como sua avó. De repente, uma comoção no corredor, profissionais correndo, uma maca empurrada às pressas. Precisamos de O negativo urgente, gritou. Um médico passando pela porta. A criança está perdendo muito sangue. A enfermeira que atendia Benita olhou para a ficha dela e depois para o braço conectado à bolsa. Você é o negativo? Perguntou com urgência repentina. Sim, confirmou Benita, confusa. Doutor Lima, chamou a enfermeira. Temos uma doadora compatível aqui. Tudo aconteceu muito rápido. O médico, um homem de meia idade com olheiras profundas, apareceu na porta, encarando Benita como se ela fosse um milagre. Quanto tempo faz desde sua última refeição? Perguntou, aproximando-se. Eu almocei um pão às 13h, respondeu ela, envergonhada. O médico trocou olhares com a enfermeira. Benita percebeu a hesitação. É uma emergência? Perguntou. Benita, sentindo o coração acelerar.
Um menino de 8 anos, acidente grave, ele precisa de transfusão imediata, explicou o médico rapidamente. Mas não podemos colocar você em risco. Faça o que for preciso para salvar a criança, interrompeu Benita. Estou bem. Meia hora depois, Benita sentiu o mundo girar quando tentou se levantar. A enfermeira havia pedido que ela ficasse deitada por 20 minutos, mas o tumulto no hospital fez com que ninguém voltasse para verificá-la. Determinada a não incomodar, decidiu sentar-se na recepção até sentir-se melhor. O relógio marcava 22h14, quando os pontos pretos começaram a dançar em sua visão. Tentou alcançar sua bolsa para pegar um biscoito esquecido, mas seus dedos pareciam distantes, irreais. A última coisa que viu foi um homem de terno escuro conversando tensamente no corredor. Postura rígida, costas largas, mãos que gesticulavam com autoridade contida. Então, a escuridão a envolveu. No mesmo instante, a poucos metros dali, Davi Valente recebia a notícia que mudaria sua vida. Senhor Valente, seu filho está estabilizado, informou o Dr. Lima em voz baixa. Conseguimos um doador compatível a tempo. David fechou os olhos, respirando profundamente pela primeira vez em horas. Suas mãos poderosas, acostumadas a moldar impérios e dobrar adversários, tremiam levemente. Quem? Perguntou ele, com voz rouca. Quem doou? Uma jovem que apareceu na campanha de emergência, respondeu o médico, consultando a prancheta. Nome? Benita Soares. Os olhos de David, frios como aço, percorreram o corredor até encontrarem a figura delicada desabando silenciosamente na cadeira da recepção. Por um segundo, algo remoto e esquecido atravessou seu rosto. Uma emoção, sem nome, enterrada sob anos de poder e isolamento. Ela precisa de ajuda, disse, movendo-se em direção à recepção. Mas quando a equipe médica chegou, alertada por ele, Benita já havia despertado, confusa e envergonhada. Recusando assistência, havia desaparecido na noite tempestuosa antes que alguém pudesse registrar seu endereço ou identidade completa. Davi Valente permaneceu no corredor do hospital, o rosto uma máscara impenetrável. Em seu bolso, apertava o formulário incompleto de doação que um enfermeiro displicente havia deixado sobre o balcão. Um nome, um tipo sanguíneo raro e a vaga informação de um emprego numa padaria da região. Lá fora, a tempestade continuava, indiferente ao destino que acabara de entrelaçar duas vidas separadas por um abismo de circunstâncias. O corredor do hospital pulsava com o cheiro de antisséptico e desespero. David Valente, o homem que comandava um império de construção e segurança privada, cujo nome fazia tremer empresários e políticos, sentia-se absolutamente impotente. Como assim não sabem quem ela é? A voz, embora baixa, carregava uma frieza cortante. Seus olhos cinzentos fixavam o Dr. Lima, que pela primeira vez em 20 anos de medicina parecia diminuir sob o olhar de alguém. Senhor Valente, a jovem não completou o cadastro. Apenas temos o nome, Benita Soares, e o tipo sanguíneo, explicou a enfermeira-chefe, intervindo ao notar o desconforto do médico. Ela desmaiou após a doação, mas quando um dos residentes foi verificá-la, já havia saído. Presumimos que tenha recuperado a consciência e partido. David passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas, um gesto raro que traía sua inquietação. A outra mão apertava o formulário incompleto, agora amassado em seu bolso. Vocês têm câmeras de segurança no local? Senhor, nosso sistema está temporariamente inoperante devido às chuvas. E mesmo que tivéssemos as imagens... A enfermeira hesitou. Mesmo que tivessem... O quê? A voz dele era agora mais baixa, mais perigosa. Dados dos pacientes e doadores são confidenciais, completou ela, sustentando o olhar.
O senhor não é parente da senhorita Soares. Um silêncio denso preencheu o espaço entre eles. A reputação de David Valente o precedia, aquele que destruía concorrentes sem piedade, que havia construído um império sobre os escombros de outros. Mas aqui, diante de um leito de hospital, onde seu filho de 8 anos dormia, conectado a tubos e monitores, ele era apenas um pai desesperado. "Posso ver Leonardo agora?" perguntou, finalmente. A doutora Helena Monteiro, médica particular da família Valente há anos, aproximou-se nesse momento. "Sim, David. Ele está estável, mas ainda inconsciente. A transfusão foi bem sucedida." Enquanto seguia pelo corredor ao lado da médica, David sentiu o peso do silêncio que mantinha há 8 anos. Leonardo não era apenas seu filho, era seu segredo mais bem guardado. Um segredo que custara a vida de sua esposa. 7 anos antes, você disse que nunca mais se envolveria com eles. A voz de Cristina tremeu ao confrontá-lo na biblioteca da mansão. "Quando Leonardo nasceu, você prometeu." David observou a mulher que amava, seu rosto vermelho de raiva e medo. Ela estava certa. Ele havia prometido deixar a parte obscura dos negócios quando o filho nasceu. Mas quando o Consórcio Norte ameaçou tomar seu principal empreendimento, ele voltou a jogar segundo as antigas regras. "Foi uma medida provisória", justificou-se. "Eles tentaram me encurralar. E agora Mendes está morto. Um acidente, David. É nisso que você quer que eu acredite?" Ele não respondeu. O silêncio confirmou as suspeitas dela. "Eles virão atrás de nós", sussurrou Cristina. "Não de você, de nós, de Leonardo." Naquela noite, Davi tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Apagaria qualquer conexão pública entre ele e o filho. Leonardo seria protegido, criado longe dos holofotes, com a identidade do pai mantida em segredo absoluto. A imprensa acreditava que o poderoso David Valente era solitário, sem herdeiros. 3 semanas depois, o carro de Cristina explodiu na saída de um shopping. As investigações apontaram para uma falha mecânica. David sabia melhor. De volta ao hospital, David sentou-se ao lado da cama do filho. O rosto de Leonardo, pálido contra os lençóis brancos, era um eco doloroso do de Cristina. Ele havia falhado com ela, mas não falharia com o filho. "Alguma novidade sobre o acidente?" perguntou a doutora Helena, quando estavam sozinhos. "A polícia acredita que foi apenas um deslizamento de terra que atingiu o carro da escola. Pura fatalidade", respondeu ela. "Nenhum indício de intervenção externa." David assentiu, sem acreditar completamente. Em seu mundo, coincidências eram raramente apenas coincidências. "E sobre a doadora?" perguntou mais baixo. "Você pode descobrir mais sobre ela?" Helena hesitou. "Posso tentar, David, mas seria irregular. Além disso, por que é tão importante?" Ele não respondeu imediatamente. Como explicar aquela sensação? Uma dívida, uma necessidade visceral de saber quem era aquela pessoa que, sem conhecê-lo, havia salvado a vida de seu filho? "Preciso agradecer", disse simplesmente. Helena o conhecia bem demais para acreditar que era apenas isso. Em 15 anos como médica da família, nunca vira David Valente sentir necessidade de agradecer a ninguém. "Farei o que puder", prometeu saindo do quarto. No corredor, Davi fez uma ligação. "Augusto, preciso de você no Hospital Santa Esperança. Agora." Em menos de 20 minutos, Augusto Mendes, chefe de segurança pessoal de Davi e seu único confidente, estava ao seu lado. Era um homem de poucas palavras, ombros largos e mãos calejadas, de quem conhecia o lado mais brutal da vida. Irmão do homem que morrera anos atrás no acidente mencionado por Cristina, Augusto não culpava David. Ao contrário, havia escolhido segui-lo depois da tragédia. "Quero que encontre uma pessoa", explicou Davi, entregando-lhe o formulário. Amassado.
Uma jovem chamada Benita Soares provavelmente trabalha em uma padaria na região, tipo sanguíneo, o negativo por volta de 20 anos. Augusto estudou o papel. Motivo? Perguntou como sempre direto. Ela salvou Leonardo, respondeu David, e quero saber quem é. Augusto assentiu. Não havia necessidade de mais palavras. 3 horas depois, enquanto Leonardo dormia sob efeito de sedativos, Augusto retornou com informações preliminares. Câmeras de trânsito haviam capturado imagens de uma jovem que correspondia à descrição, caminhando sob a chuva em direção a um conjunto habitacional a 10 quadras do hospital. Há 3 padarias no raio de 2 quilômetros, relatou. Começaremos por elas amanhã. David observou as fotos granuladas no celular de Augusto. Uma silhueta frágil sob a chuva, capuz cobrindo o rosto, passos determinados, apesar do evidente cansaço. Algo naquela figura solitária tocou uma fibra esquecida dentro dele. Discreta e eficiente, instruiu. Não quero assustá-la, e nenhuma palavra sobre Leonardo. O relógio marcava 5h45 quando Benita abriu a porta da padaria. A chuva havia dado uma trégua, mas o céu cinzento prometia mais água pela tarde. Ainda sentia-se tonta, mas não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Tá pálida, menina, observou seu Antônio, enquanto destravava o forno. Foi a doação de ontem? Benita sorriu, surpresa que ele soubesse. Vi você atravessar a rua, explicou ele piscando. Bom coração o seu, só não vai se matar de trabalhar. Já perdi um filho assim. Ela vestiu o avental e começou a organizar os pães na vitrine, enquanto pensava na criança que ajudara no hospital. Nem sabia seu nome, ou se havia sobrevivido, mas algo dentro dela dizia que sim, que aquela doação fizera diferença. Do outro lado da rua, um carro escuro estacionou discretamente. O motorista levantou o celular, tirando uma foto. Positivo, disse Augusto ao telefone. Encontramos a doadora. No interior do carro, ele observava Benita arranjar cuidadosamente os pães na vitrine, um sorriso gentil em seu rosto cansado. Naquele momento, a poucos quilômetros dali, David Valente olhava pela janela do hospital, contemplando a cidade que despertava. Em sua mente, o rosto desconhecido da salvadora de seu filho se misturava com o da esposa perdida. 2 mulheres que, sem saber, haviam mudado seu destino para sempre. O minúsculo apartamento que Benita dividia com a avó tinha apenas o essencial. Uma cama de solteiro no quarto principal para Dona Zuleide, um sofá-cama desgastado na sala para ela, uma cozinha com azulejos rachados e um banheiro apertado. Mas Benita tinha seu tesouro particular, uma janela estreita com vista para um pedaço de céu que, mesmo nos dias nublados, parecia infinito. Naquela sexta-feira, depois do turno na padaria, Benita sentou-se no parapeito da janela com seu caderno de anotações da faculdade. O noticiário local ecoava baixinho na televisão enquanto sua avó cochilava na poltrona. Sobreviveu milagrosamente, anunciou a repórter em frente ao Hospital Santa Esperança. A criança, cuja identidade está sendo preservada, recebeu uma transfusão de emergência após o grave acidente causado pelas enchentes. Benita ergueu os olhos, subitamente atenta. A voz da mulher continuava. Segundo os médicos, sem a doação de sangue recebida na noite de terça-feira, o menino de 8 anos não teria resistido. Algo dentro de Benita se iluminou. Terça-feira, 8 anos. Seria a mesma criança? A câmera mostrou a fachada do hospital, o movimento das ambulâncias, a entrada principal decorada com fitas vermelhas da campanha de doação. A criança deve receber alta na próxima semana, graças à coragem dos profissionais de saúde e à solidariedade de um doador anônimo. Dona Zuleide despertou com o barulho, ajustando os óculos tortos no rosto enrugado.
Que bom menino é esse, Benitinha? Acho que... Acho que é o menino para quem doei sangue, vó, respondeu ela, sentindo uma emoção inesperada na garganta. A senhora sorriu, orgulhosa. Viu? Sua mãe dizia que suas veias carregam vida. Sangue bom, Benitinha, sangue que salva. Benita ficou em silêncio, contemplando a noite que caía lá fora. Não havia contado à avó sobre o desmaio, para não preocupá-la. Mas agora, sabendo que aquela criança havia sobrevivido, todo o cansaço e mal-estar valiam a pena. Na manhã seguinte, enquanto organizava os bolos na vitrine da padaria, Benita tomou uma decisão. Seu turno terminava ao meio-dia e teria algumas horas antes da aula noturna de enfermagem. Iria ao hospital, não para ser reconhecida ou agradecida, mas para deixar um pequeno gesto de carinho para aquela criança desconhecida. David Valente ajeitou a gravata escura enquanto o elevador descia para o terceiro andar do hospital. Após 3 dias praticamente vivendo no quarto de Leonardo, havia concordado em ir para casa tomar um banho e trocar de roupa apenas porque a doutora Helena insistira que o menino estava fora de perigo. Ele vai acordar hoje, tenho certeza, dissera ela. Mas não quero você assustando o garoto com essa aparência de náufrago. Augusto o esperava no saguão, sempre atento. Alguma novidade? Perguntou Dave, caminhando em direção ao quarto do filho. A jovem continua na rotina normal. Trabalha na padaria, estuda à noite, vive com a avó idosa. Augusto hesitou. Descobrimos que ela é bolsista na faculdade de enfermagem. David assentiu, guardando aquela informação. Algo sobre aquela desconhecida o intrigava. A coragem silenciosa, a dedicação, o altruísmo sem esperar recompensa. Qualidades tão raras em seu mundo de negócios predatórios. Senhor Valente! Uma enfermeira aproximou-se apressada. Seu filho acordou há 20 minutos. Está perguntando por você. O rosto normalmente impassível de David se transformou. Sem esperar o elevador, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, esquecendo-se momentaneamente de sua postura controlada. Leonardo estava sentado na cama, pálido, mas alerta. Seus olhos castanhos, os olhos de Cristina, vivos e curiosos. Pai, disse o menino com um sorriso fraco, a doutora disse que você não saiu daqui por 3 dias. David se aproximou, tocando gentilmente o rosto do filho. Não confiava na própria voz, naquele momento. Eu estou bem, insistiu Leonardo, só um pouco quebrado. David sorriu apesar do nó na garganta. Quebrado, mas consertável. Depois de 1 hora com o filho, que acabou adormecendo novamente sob efeito dos medicamentos, David saiu para o corredor. Precisava falar com a equipe médica sobre a recuperação e os próximos passos. Foi quando a viu, caminhando hesitante pelo corredor, um pequeno envelope colorido nas mãos. Benita. Mesmo sem nunca ter visto seu rosto claramente, reconheceu-a pelas imagens que Augusto havia mostrado. Ela vestia jeans simples, uma blusa azul clara e tênis gasto. O cabelo negro preso em um coque despretensioso emoldurava um rosto delicado de traços suaves e olhos profundamente expressivos. Intrigado, David a observou aproximar-se do balcão de enfermagem. Com licença, disse ela tímida. Eu gostaria de deixar isto para o menino que sofreu o acidente na enchente. Soube pelo noticiário que ele está melhor. A enfermeira pegou o envelope confusa. Você é parente dele? Não, apressou-se Benita. Só queria que ele soubesse que tem pessoas torcendo por ele. Posso saber seu nome para informar a família? Não é necessário, respondeu ela já recuando. É só uma cartinha para alegrar o dia dele. David permaneceu imóvel, observando-a afastar-se. Uma sensação estranha o dominou. Aquela jovem desconhecida que nem sabia que havia salvo seu filho, ainda encontrava tempo para um gesto anônimo de bondade. Sem pensar 2 vezes, começou a segui-la discretamente. Benita saiu pelas portas principais do hospital,
caminhando sob o sol ameno da tarde. No ponto de ônibus próximo, uma senhora idosa lutava para segurar várias sacolas enquanto tentava ler o letreiro dos ônibus que se aproximavam. Deixe-me ajudar, ofereceu Benita, aproximando-se. Qual ônibus a senhora está esperando? O 745, minha filha, respondeu a idosa, aliviada. Meus olhos já não enxergam os números. Vou avisá-la quando ele chegar, garantiu Benita, pegando duas das sacolas mais pesadas. David observava a cena a poucos metros de distância. Aquele gesto simples, despretensioso, remexeu algo dentro dele. Uma lembrança quase apagada de sua própria mãe, ajudando vizinhos, no bairro humilde onde crescera, antes que o dinheiro e o poder o transformassem em outra pessoa. Quando o ônibus da senhora finalmente chegou e Benita ajudou-a a subir, David decidiu-se. Aproximou-se, deixando de lado a postura intimidadora que costumava adotar. Com licença, disse, com uma voz deliberadamente suave. Benita virou-se surpresa. Seu olhar encontrou um homem alto, de presença marcante. Não era jovem, talvez mais de 40 anos, mas transmitia uma vitalidade contida, uma força silenciosa que a deixou momentaneamente sem palavras. Sim, respondeu ela, instintivamente recuando um passo. Desculpe abordá-la assim, continuou ele. Meu nome é David. Ele deliberadamente omitiu o sobrenome Valente, que seria imediatamente reconhecido. Eu preciso agradecer-lhe por algo muito importante que você fez, algo que mudou minha vida. Benita franziu o senho confusa. Acho que está me confundindo com outra pessoa, senhor. Não estou, afirmou ele, com certeza tranquila. Você esteve no Hospital Santa Esperança na noite de terça-feira, durante a tempestade. Ela o encarou, espantada, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Como sabe disso? David hesitou, consciente de que precisava pisar com cuidado. Eu estava lá também. Vi o que você fez, respondeu finalmente. Gostaria de conversar. Um pouco, se tiver tempo. Há uma cafeteria ali na esquina. Benita o estudou com cautela. Havia algo intensamente familiar naquele rosto, nas linhas de expressão ao redor dos olhos, na forma como se mantinha reto, mas sem arrogância. Não costumo aceitar convites de estranhos, disse ela finalmente. Compreensível, concordou ele, mas garanto que minhas intenções são apenas de gratidão. Algo na sinceridade daquelas palavras a fez reconsiderar. O homem não parecia ameaçador, apesar da evidente força física e da postura imponente. 15 minutos, concedeu ela. Tenho aula daqui a pouco. Enquanto caminhavam lado a lado, em direção à cafeteria, um silêncio curioso pairou entre eles, não desconfortável, mas carregado de perguntas não formuladas. Benita sentiu um estranho formigamento na nuca, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. David, por sua vez, experimentava uma emoção que não sentia há anos. Uma conexão inexplicável com alguém além de seu filho. Um impulso de conhecer aquela jovem que, sem saber, segurava em suas mãos o fio de sua própria redenção. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro na cafeteria. O que deveria ser uma conversa de 15 minutos estendeu-se por quase 2 horas, fazendo com que Benita chegasse atrasada à aula pela primeira vez em sua vida acadêmica. Nos dias seguintes, David apareceu por acaso na padaria, depois novamente na saída da faculdade. Logo, os encontros tornaram-se um hábito silenciosamente estabelecido entre eles. Benita nunca perguntava o sobrenome dele, e David nunca oferecia. Havia algo reconfortante naquele anonimato parcial, como se ambos pudessem existir fora de suas identidades habituais, em um espaço criado exclusivamente para eles. Você sempre evita falar de si mesmo, comentou Benita em uma tarde, enquanto caminhavam pelo pequeno parque próximo ao hospital. David sorriu,
aquele sorriso contido que raramente alcançava seus olhos. Minha vida não é tão interessante quanto a sua, respondeu ele. Ela riu incrédula. Trabalho em uma padaria e estudo enfermagem. Não há nada de extraordinário nisso. David a observou, pensando no quanto ela estava enganada. Em seu mundo de homens ambiciosos e mulheres calculistas, a simplicidade genuína de Benita era como encontrar uma pérola em um mar de vidro. Ela não pedia nada, não tentava impressioná-lo, não se deslumbrava com os pequenos indícios de sua riqueza que ocasionalmente escapavam. O relógio discreto, mas valioso, o celular de última geração, o carro com motorista que às vezes aparecia para buscá-lo. Você se importa com as pessoas, disse ele finalmente, de verdade. Isso é extraordinário. Ela corou levemente, desviando o olhar para as crianças que brincavam nos balanços. Minha avó diz que nasci assim, que minha mãe era igual, coração maior que o peito. A menção à mãe trouxe uma sombra fugaz aos seus olhos. David percebeu, mas não pressionou. Em seus encontros, havia aprendido a ler os silêncios de Benita, o desvio de olhar quando algo doía, o gesto inconsciente de alisar a pulseira de miçangas coloridas no pulso esquerdo quando ficava nervosa. Sua avó parece uma mulher sábia. Ela é meu mundo, disse Benita simplesmente. Na manhã seguinte, Benita chegou à padaria às 5h30, como sempre. Seu Antônio já estava lá, mas havia algo diferente em seu rosto normalmente jovial. Senta, aqui, menina, disse ele, apontando para a cadeira atrás do balcão. Tenho uma conversa ruim para ter contigo. O coração de Benita acelerou. Conhecia aquele tom. O dono vendeu a padaria, continuou ele, sem rodeios. Os novos proprietários querem trazer a própria equipe. Hoje é nosso último dia. Benita sentiu o ar escapar de seus pulmões. O salário da padaria era sua principal fonte de renda. Pagava o aluguel do apartamento, os remédios da avó, completava o que a meia bolsa da faculdade não cobria. Não se preocupe com o aviso prévio, acrescentou seu Antônio, tentando confortá-la. Eles vão pagar certinho, mas, a partir de amanhã, ela assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Não podia se dar ao luxo de chorar. Precisava pensar em soluções. Obrigada por me avisar, seu Antônio. Vamos fazer um último dia bom, não é? O velho sorriu, admirado com sua força. Vamos sim, Benitinha. O dia transcorreu em uma névoa. Benita sorriu para os clientes. Preparou os cafés, empacotou os pães, tudo com a eficiência de sempre. Mas por dentro, o pânico crescia. Como contaria à avó? Onde encontraria outro emprego que permitisse conciliar com as aulas? Às 18h, quando fechou a padaria pela última vez, uma chuva fina caía sobre a cidade. Benita caminhou até o ponto de ônibus, o peso do mundo em seus ombros jovens. Nem notou o carro escuro estacionado do outro lado da rua, nem o homem que a observava com expressão preocupada. 3 dias depois, Benita estava em seu 5º processo seletivo da semana. Nenhuma das tentativas anteriores havia dado certo. Os horários conflitavam com as aulas. O salário não compensava o transporte, ou simplesmente havia candidatos mais qualificados. Em casa, o clima era tenso. As economias eram escassas e o aluguel venceria em 2 semanas. Dona Zuleide insistia que poderiam vender suas poucas joias, mas Benita se recusava. Aquelas peças eram as únicas lembranças da mãe. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a avó sentada na poltrona, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. — O que foi, vó? Perguntou alarmada, ajoelhando-se diante dela. A senhora estendeu um envelope amarelo. Chegou. Hoje, achei que fosse cobrança, mas... Benita abriu o envelope confusa. Dentro havia um papel timbrado de uma instituição financeira que nunca ouvira falar, e um cheque. O valor fez seu coração parar. Era exatamente o suficiente para 3 meses de aluguel.
Aqui diz que é uma bolsa especial para estudantes de enfermagem, leu Dona Zuleide ajustando os óculos. Que você foi selecionada por excelência acadêmica. Benita franziu o senho. Nunca havia se inscrito em tal programa. Seus dedos tremeram ao segurar o cheque. Deve haver algum engano, murmurou. Mas o nome e endereço estavam corretos. E o dinheiro? O dinheiro resolveria seus problemas mais imediatos. Naquela noite, não conseguiu dormir. Uma suspeita crescia em sua mente. Será que David... Mas como ele saberia de sua demissão? E por que faria algo assim por ela? Você parece cansada, observou David, quando se encontraram 2 dias depois. A chuva que caíra pela manhã havia dado uma trégua, mas o céu continuava pesado. Sentados em um banco da praça, compartilhavam um café em silêncio. Benita reuniu coragem para confrontá-lo. Perdi meu emprego na padaria, disse, finalmente. Ela observou atentamente a reação dele. Um leve arquear de sobrancelhas, olhos fixos nos dela. Lamento ouvir isso, respondeu ele, com genuína preocupação. Faz muito tempo? 4 dias, respondeu ela. Mas algo estranho aconteceu depois. Ela contou sobre o cheque misterioso, a suposta bolsa de estudos. Enquanto falava, observava o rosto dele em busca de qualquer sinal de conhecimento. E você acha que tenho algo a ver com isso? Concluiu ele. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Benita assentiu, hesitante. Tem? Dave permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos baixos. Se tivesse... disse finalmente, seria porque não suporto ver você sofrer. A resposta, ao mesmo tempo evasiva e reveladora, fez Benita estremecer. Havia algo na voz dele, uma emoção contida, uma suavidade que contrastava com seu exterior, sempre controlado. Por que se importa tanto comigo? Sussurrou ela. Mal nos conhecemos. David ergueu os olhos, encontrando os dela. Por um momento, a máscara de compostura que sempre usava pareceu cair. Às vezes, conhecemos alguém por toda a vida e nunca realmente a vemos, respondeu. E às vezes, em poucos dias, reconhecemos uma alma. A chuva recomeçou subitamente. Pesadas gotas caíam ao redor deles, mas nenhum dos dois se moveu. Preciso ir, disse Benita, finalmente. Minha avó está esperando. David assentiu, levantando-se. Vou acompanhá-la. O caminho até o conjunto habitacional onde Benita morava foi percorrido em silêncio, a chuva intensificando-se a cada passo. Quando chegaram ao portão enferrujado do prédio, estavam ambos ensopados. Espere, disse David, tirando o paletó escuro e colocando-o sobre os ombros dela. Vai pegar um resfriado. O gesto simples, mas cheio de cuidado, fez algo quebrar dentro de Benita. De repente, todas as angústias dos últimos dias, todo o medo e incerteza transbordaram em lágrimas silenciosas. Não chore, pediu ele, tocando suavemente seu rosto. Por que você não me conta nada sobre sua vida? Perguntou ela, a voz trêmula. O que esconde de mim, David? A chuva caía impiedosa, mas eles permaneciam imóveis, protegidos apenas pela pequena marquise do portão. Minha vida não é simples, respondeu ele, as palavras pesadas. Há coisas que, se soubesse, mudariam como me vê. Tente, insistiu ela, sentindo uma coragem que não sabia possuir. David a encarou, a água escorrendo por seu rosto, os olhos mais vulneráveis do que jamais havia visto. Você salvou algo em mim também, disse finalmente, algo que eu achava perdido para sempre. Benita não soube quem se moveu primeiro, se foi ele inclinando-se para ela ou ela erguendo-se na ponta dos pés. Soube apenas que, de repente, os lábios dele estavam nos seus, quentes apesar da chuva fria, firmes, mas gentis. O beijo foi breve, quase tímido, mas carregado de uma intensidade que a fez tremer. Quando se afastaram,
Os olhos de David tinham um brilho diferente. Não mais o empresário contido, mas um homem exposto, vulnerável, real. A chuva continuava a cair, mas entre eles havia agora um calor que nenhuma tempestade poderia apagar. Um começo, uma promessa silenciosa, um risco que ambos sabiam que estavam dispostos a correr. "Boa noite, Benita", disse ele, suavemente. "Boa noite, David", respondeu ela, ainda segurando o paletó dele sobre os ombros como se fosse um talismã contra todas as incertezas do mundo. Enquanto ele se afastava na chuva, Benita permaneceu sob a marquise, tocando os lábios com as pontas dos dedos, sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida. Algo tão imprevisível e poderoso quanto a tempestade que caía sobre a cidade. O pequeno café onde se encontravam regularmente era um refúgio de anonimato. Com suas mesas discretas e clientela distraída, oferecia a David e Benita a privacidade que ambos, por razões diferentes, valorizavam. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto compartilhavam uma fatia de torta de maçã, nenhum dos dois notou a mulher de cabelos ruivos na mesa do canto, a lente da câmera discretamente apontada para eles. "Você parece diferente hoje", comentou Benita, observando o leve sorriso que permanecia nos lábios de David. Após o beijo da semana anterior, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído, deixando no lugar uma intimidade, silenciosa, feita de olhares prolongados e dedos que se roçavam sobre a mesa. "Leonardo teve alta ontem", respondeu ele. Benita sorriu, mesmo sem entender quem era Leonardo. David falava ocasionalmente dessa pessoa, sempre com um carinho evidente na voz, mas nunca explicava quem era. "Fico feliz por você", disse ela, sinceramente. "É alguém importante para você, não é?" David assentiu, quase respondendo com a verdade completa. Mas o velho hábito de proteção o conteve. "Muito importante." No dia seguinte, Benita notou os olhares no ônibus. Uma senhora idosa a encarava com curiosidade. Depois se inclinava para cochichar com a companheira ao lado. Na faculdade, colegas que normalmente mal a notavam subitamente pareciam interessados. Foi somente durante o intervalo que uma colega, Márcia, aproximou-se com o celular em mãos. "É você, não é?", perguntou mostrando a tela. O coração de Benita parou. Na tela, um site de fofocas exibia uma foto sua com David sentados no café. A manchete, em letras garrafais, dizia: "Quem é a nova acompanhante do bilionário mais? Temido do Rio? O quê?", balbuciou Benita, pegando o celular com mãos trêmulas. A matéria continuava. David Valente, o recluso empresário cuja fortuna rivaliza apenas com sua reputação de implacabilidade, foi flagrado em encontros românticos com uma jovem desconhecida. Fontes próximas confirmam que Valente, 42, tem se encontrado regularmente com a moça, identificada como uma estudante de enfermagem de origem humilde. O que ninguém esperava era que o magnata da construção civil e segurança privada, conhecido por seus negócios controversos, pudesse ter um lado tão humano. Benita sentiu o sangue gelar. David Valente. O nome ecoava em sua mente, juntamente com fragmentos de notícias que já havia lido ou ouvido. O bilionário sem escrúpulos, o homem que destruía concorrentes, o empresário cujo império era construído sobre concessões obscuras e alianças poderosas, o homem que ela havia beijado sob a chuva. "Você está namorando David Valente e não contou pra gente?", insistiu Márcia, os olhos arregalados. "Vocês se conheceram como?" Mas Benita não conseguia responder. O ar parecia rarefeito demais. O pior veio na página seguinte da reportagem. Revelado: bilionário mantém filho em segredo. A foto mostrava um menino de aproximadamente 8 anos, sendo transferido do hospital para uma ambulância particular, o rosto parcialmente coberto. Ao lado,
Uma enfermeira comentava sobre a misteriosa doadora de sangue que havia salvado a vida do garoto. As peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. Leonardo, o menino do hospital. O sangue, o negativo. A coincidência de David conhecê-la. Nada fora coincidência. Seu celular vibrou. Uma mensagem de David. Precisamos conversar. Urgente. Quando Benita chegou em casa, 2 carros de reportagem estavam estacionados, em frente ao prédio. Jornalistas a cercaram assim que a viram, microfones empurrados em sua direção, perguntas disparadas como rajadas. Como conheceu David Valente? É verdade que salvou a vida do filho dele? Há quanto tempo estão juntos? O que sabe sobre os negócios dele? Benita empurrou seu caminho entre eles, mãos trêmulas, tentando encontrar a chave. Quando finalmente encontrou sua avó sentada na poltrona, o rosto pálido, o telefone antigo tocando incessantemente. "O que está acontecendo, Benitinha?" perguntou a senhora, visivelmente perturbada. "Uma moça da televisão ligou perguntando se podiam me entrevistar sobre você e um homem rico." Benita desligou o telefone da tomada e abraçou a avó. "Não é nada, avó. Um mal-entendido." Mas o telefone celular em seu bolso continuava vibrando. Mensagens de David, de números desconhecidos, notificações de redes sociais, onde seu nome, antes invisível, agora era mencionado centenas de vezes. A campainha tocou. Pela janela, Benita viu um carro escuro, não de reportagem, mas uma limusine com vidros fumê. Augusto, o homem que ocasionalmente buscava David após seus encontros, estava à porta. "Senhorita Soares", disse ele quando ela abriu uma fresta. "Senhor Valente solicita que você e sua avó o acompanhem a um local seguro até que a situação se acalme." Benita sentiu uma onda de raiva subir-lhe a garganta. "Diga ao Sr. Valente que não precisamos da proteção dele. Diga a ele que..." Sua voz falhou. "Diga que ele mentiu para mim o tempo todo." Fechou a porta, encostando-se nela como se temesse que pudesse ser arrombada a qualquer momento. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Dave. "Por favor, me deixe explicar. Nunca quis magoá-la." Benita desligou o aparelho. Na manhã seguinte, a pressão da mídia havia dobrado. Benita faltou à aula, impossibilitada de sair de casa sem ser assediada. Sua avó, estressada com a situação, começou a sentir dores no peito. "Não é nada", insistiu Dona Zuleide. "Só preciso descansar." Mas quando a idosa desmaiou tentando ir até o banheiro, Benita entrou em pânico. Ligou para a emergência, apenas para ser informada que a ambulância demoraria pelo menos 1 hora devido a um acidente na via principal. Desesperada, fez a única coisa que podia. Ligou para David. Ele atendeu ao primeiro toque. "Benita?" A voz dele, normalmente controlada, soava ansiosa. "Minha avó, ela precisa de um médico", explicou Benita, engolindo o orgulho. "A ambulância vai demorar muito." "Estou a caminho", respondeu ele sem hesitação. 5 minutos. Foram os 5 minutos mais longos da vida de Benita. Quando a campainha tocou, ela encontrou não apenas David, mas também a doutora Helena, a médica que vira no hospital. Enquanto a médica examinava Dona Zuleide, David permaneceu na pequena sala, claramente desconfortável, não pela simplicidade do local, mas pelo abismo que se abrira entre ele e Benita. "Parece ser angina", diagnosticou a doutora Helena. "Não é um infarto, mas precisamos levá-la ao hospital para exames." Em menos de meia hora, Dona Zuleide estava instalada em um quarto privativo no Hospital Santa Esperança, cercada de atenções e equipamentos que Benita jamais poderia pagar. "Não quero sua caridade", disse ela a David, quando finalmente ficaram sozinhos no corredor. "Não é caridade", respondeu ele, a voz baixa. "É o mínimo que posso fazer depois do que você fez por Leonardo." "Seu filho", completou Benita. "O ressentimento evidente. O menino para quem doei sangue, a razão pela qual você se aproximou de mim."
Tudo foi uma mentira, não foi? David fechou os olhos por um momento, como se buscasse força. Não tudo, não o que importa. Como posso acreditar em você? Perguntou ela, lágrimas de raiva e dor nos olhos. Você é David Valente, o homem que destrói empresas, o homem que compra políticos, o homem que se apaixonou por você, interrompeu ele, a voz quebrando. Sim, me aproximei porque você salvou meu filho, mas fiquei porque você me mostrou um mundo que eu tinha esquecido que existia. Benita balançou a cabeça, incapaz de conciliar o David que conhecera, gentil, atencioso, quase tímido, com o poderoso empresário descrito nos jornais. Vá embora, pediu. Por favor. Ele assentiu, respeitando seu desejo, mas antes de sair disse: vocês ficarão seguras aqui. Nenhum repórter as incomodará. E quando sua avó estiver bem, se quiser me ouvir, estarei esperando. 3 dias se passaram. A tempestade midiática aumentou, depois começou lentamente a diminuir, substituída por outros escândalos e notícias. No quarto do hospital, Dona Zuleide melhorava gradualmente, protegida da agitação externa. Na tarde do 3º dia, ela segurou a mão de Benita. Aquele moço, o pai do menino que você salvou, ele vem aqui todas as noites. Sabia? Benita ergueu os olhos, surpresa. Como assim? Quando você vai para casa tomar banho, ele vem, senta aqui, conversa comigo. A idosa sorriu. Ele me contou tudo. Vó, começou Benita, mas a senhora ergueu a mão, interrompendo-a. Ele tem medo, Benitinha. Medo de perder quem ama, como perdeu a esposa. Não é fácil viver assim, sempre olhando por cima do ombro. Benita sentiu um nó na garganta. Sua avó, com a sabedoria dos simples, havia enxergado o que ela se recusava a ver, o homem além da máscara. Naquele momento, a porta se abriu suavemente. David estava ali, o rosto marcado pelo cansaço, os olhos procurando os dela com uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado antes. Posso entrar? Perguntou. Dona Zuleide sorriu, apertando a mão da neta. Vou tirar um cochilo. Vocês dois precisam conversar. Quando ficaram sozinhos, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Foi David quem o quebrou primeiro. Vim pedir perdão, disse simplesmente, não por quem sou, mas por não ter confiado em você o suficiente para contar a verdade. Benita cruzou os braços, uma última defesa contra o que seu coração já queria perdoar. Por que não confiou? David se aproximou, parando a alguns passos dela. Quando Cristina, minha esposa, morreu, foi por minha causa. Meus inimigos a atingiram para me ferir. Jurei que ninguém mais se machucaria por estar perto de mim. Ele pausou, respirando fundo. Leonardo vive escondido, protegido. Nem mesmo meus sócios sabem que tenho um filho. E eu? Qual era o plano comigo? Perguntou Benita, a voz mais suave agora. Não havia plano, confessou ele. Queria apenas agradecer à pessoa que salvou meu filho. Mas então, conheci você, de verdade, e algo mudou em mim. David deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Toda a minha vida foi construída sobre controle, Benita. Controle sobre negócios, pessoas, circunstâncias. Até você aparecer e me mostrar que amor não é controle, é entrega. A palavra amor pairou entre eles delicada e poderosa. Tenho medo, admitiu Benita finalmente. Não de quem você é, mas do mundo ao seu redor. Das câmeras, das mentiras, das pessoas que querem nos usar. Também tenho medo, respondeu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. Medo de não ser digno do que sinto por você. Medo de que meu mundo a machuque.
Benita sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente. Não eram mais lágrimas de raiva ou traição, mas de uma emoção mais profunda, mais verdadeira. Não sei se posso, começou ela. Não peço que decida agora, interrompeu David gentilmente. Apenas que me permita mostrar quem realmente sou, sem máscaras desta vez. No pequeno quarto de hospital, sob a luz suave do entardecer, dois corações feridos pela vida encontravam hesitantes um caminho de volta um ao outro. Não mais separados por segredos, mas unidos pela verdade finalmente revelada. 6 meses depois, a beca azul marinho pesava nos ombros de Benita, mas não tanto quanto o orgulho que carregava no peito. Formada. Enfermeira Benita Soares. As palavras ainda soavam estranhas, como se pertencessem a outra pessoa, a uma vida alternativa que, por algum milagre, havia se tornado a sua. Dona Zuleide chorava silenciosamente na primeira fila, as mãos enrugadas apertando um lenço bordado. Ao lado dela, seu Antônio da padaria sorria largamente. Na última fileira, quase imperceptível entre as colunas do auditório, uma figura alta observava a cerimônia com um sorriso contido. Benita o viu apenas por um instante, enquanto descia do palco com o diploma nas mãos. Ele não acenou, não se aproximou. Apenas esteve lá, como havia prometido que estaria. David. Nos meses que se seguiram ao escândalo, eles se afastaram. Não por completo, mensagens ocasionais, flores no aniversário de Dona Zuleide, um cartão no Natal. A distância não era um adeus, mas um espaço necessário para que cicatrizes se formassem sobre feridas ainda abertas. 2 semanas após a formatura, Benita recebeu uma carta oficial do Centro Médico Comunitário Esperança, uma nova clínica popular inaugurada na Zona Norte. O papel timbrado continha uma oferta de emprego, enfermeira-chefe da ala pediátrica, com um salário que a fez reler o documento 3 vezes para confirmar que não havia erro. É uma bênção, Benitinha, disse sua avó quando lhe mostrou a carta. Deus sempre abre caminhos. Benita sorriu, mas uma suspeita crescia em sua mente. A coincidência parecia perfeita demais. Uma nova clínica, exatamente em sua área de especialização, em seu bairro, oferecendo um cargo acima do que uma recém-formada normalmente conseguiria... Vou visitar o local antes, decidiu ela. No dia seguinte, de pé diante do prédio recém-reformado, Benita sentiu um misto de admiração e desconfiança. O centro era exatamente o que o bairro precisava. Moderno, bem equipado, mas acessível. Na recepção, uma placa discreta indicava os financiadores. Fundação Novo Amanhecer. Ela nunca ouvira falar. Senhorita Soares, uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Sou doutora Helena Monteiro, diretora clínica. Benita reconheceu imediatamente a médica de confiança de David. Foi ele, não foi? Perguntou diretamente. Após os cumprimentos iniciais. David está por trás disso. Helena sorriu, sem confirmar nem negar. Gostaria de conhecer as instalações antes de tomar sua decisão? A ala pediátrica está quase pronta. Durante o tour, Benita viu o potencial do lugar. Salas de tratamento equipadas com tecnologia de ponta, uma brinquedoteca colorida para as crianças em espera, uma sala de recuperação com vista para um pequeno jardim. Tudo pensado com cuidado e amor. No final da visita, Helena entregou-lhe um envelope. Ele pediu que eu lhe desse isto caso viesse. Sozinha, sentada em um banco do jardim ainda em construção, Benita abriu o envelope. Benita, não estou tentando comprar seu perdão ou sua afeição. Esta clínica existiria com ou sem você. Era um projeto que comecei após o acidente de Leonardo. Uma forma de retribuir ao sistema de saúde que salvou meu filho. Mas confesso que pensei em você em cada detalhe.
na enfermeira que um dia você seria, no cuidado que colocaria em cada pequeno paciente. A vaga é sua por mérito. Helena me garantiu que seu histórico acadêmico é exemplar. Se decidir não aceitá-la, compreenderei. Com carinho, David. Benita dobrou a carta cuidadosamente. Em seu peito, uma decisão se formava. O escritório de David Valente ocupava o último andar do edifício mais alto do centro financeiro. As janelas do teto ao chão ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A mesma cidade onde Benita crescera, mas vista de um ângulo completamente diferente. Senhor Valente, há uma senhorita Soares aqui para vê-lo, anunciou a secretária pelo interfone. Sem agendamento. Houve um momento de silêncio, então a porta se abriu. David estava exatamente como ela se lembrava, alto, elegante, com aquela contenção controlada que escondia tanto. Mas seus olhos nunca conseguiam esconder nada dela. Benita, disse ele simplesmente, vim agradecer pela oferta de emprego, respondeu ela, ainda na soleira da porta, e aceitá-la sob uma condição. David fez um gesto para que entrasse, fechando a porta atrás dela. Que condição? Perguntou, mantendo uma distância respeitosa. Benita respirou fundo, buscando coragem para as palavras que ensaiara durante toda a viagem até ali. Se vamos caminhar juntos, precisa ser como iguais, disse finalmente. Não como o bilionário e a enfermeira, não como o benfeitor e a protegida, como David e Benita. Ele a encarou por um longo momento, o rosto impassível. Então, algo raro aconteceu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos, transformando-o completamente. É tudo o que sempre quis, respondeu. Nas semanas seguintes, um novo ritmo se estabeleceu entre eles. Encontros simples, caminhadas no parque, jantares discretos, conversas sem pressa. Benita conheceu de verdade o império de David, não como uma curiosa, mas como alguém que importava o suficiente para entender aquela parte dele. E ele conheceu o mundo dela. Foi ao pequeno apartamento para um almoço de domingo com Dona Zuleide, sentou-se desconfortável no sofá apertado. Comeu feijoada servida em pratos simples, dois mundos lentamente se entrelaçando. Um mês após iniciar no novo emprego, Benita recebeu um pedido especial de David. Leonardo gostaria de conhecê-la, disse ele hesitante, se você se sentir pronta. O encontro aconteceu em um domingo ensolarado, no Parque Municipal. Longe de câmeras, longe de olhares curiosos. Leonardo corria na frente enquanto David e Benita o seguiam alguns passos atrás. Ele sabe quem sou? Perguntou Benita nervosa. Sabe que você é a enfermeira que doou sangue para ele, respondeu David. E sabe que é especial para mim. Leonardo era a imagem do pai, os mesmos olhos intensos, o mesmo queixo determinado. Mas havia uma doçura nele, uma inocência protegida que o pai havia perdido há muito tempo. Você é a Benita? Perguntou o menino, aproximando-se finalmente. Papai disse que seu sangue salvou minha vida. Ela sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Os médicos e enfermeiros fizeram todo o trabalho difícil. Eu só ajudei um pouquinho. Leonardo a estudou com seriedade infantil, depois sorriu. O mesmo sorriso raro do pai. Papai também disse que você salvou o coração dele, declarou o menino com a franqueza das crianças. Ele sorri mais agora. Benita sentiu o rubor subir ao rosto enquanto David pigarreava embaraçado. Leonardo tem uma imaginação muito vívida, comentou. Mas o menino insistiu, segurando a mão de Benita com confiança instantânea. Você é o anjo do papai, o anjo que trouxe luz de volta para nossa casa. Naquele momento, algo se dissolveu dentro de Benita. A última barreira de hesitação, o último resquício de medo. Olhando para David, viu no rosto dele o mesmo entendimento silencioso, a mesma certeza tranquila. A inauguração oficial da ala pediátrica do Centro Médico Comunitário Esperança foi um evento modesto.
Autoridades locais, médicos, enfermeiros e famílias da comunidade se reuniram sob uma tenda branca no pátio interno. Benita, em seu uniforme novo, organizava as crianças para a apresentação musical que haviam ensaiado. David, discreto como sempre em eventos públicos, observava de longe, Leonardo ao seu lado. Não estava ali como o empresário poderoso, mas como pai de um paciente recuperado, como membro da comunidade que estava sendo beneficiada. Após os discursos oficiais, Helena chamou Benita ao pequeno palco improvisado. Nossa enfermeira-chefe da pediatria gostaria de dizer algumas palavras, anunciou. Com o coração acelerado, Benita falou sobre esperança, sobre segundas chances, sobre a importância de cuidar uns dos outros em tempos difíceis. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de David entre a plateia. Firmes, orgulhosos, cheios do que agora ambos reconheciam claramente como amor. Ao final de seu discurso, uma surpresa. David se levantou e caminhou até o palco. Sussurrou algo para Helena, que assentiu, passando-lhe o microfone. Não planejava falar hoje, começou ele, a voz calma, mas firme. Mas há algo que preciso dizer, algo que esperei tempo demais para compartilhar. Um silêncio expectante caiu sobre a audiência. David Valente raramente fazia aparições públicas e nunca discursos improvisados. Este centro existe graças a muitas pessoas, mas principalmente graças a uma enfermeira que, sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca, salvou o que eu tenho de mais precioso, meu filho. Murmúrios surpresos percorreram a plateia. David continuou, os olhos fixos em Benita, como se falasse apenas para ela. Mas ela fez mais do que isso. Ela me ensinou que verdadeira força não está no poder ou no controle, mas na coragem de ser vulnerável, de amar sem medo. Estendeu a mão para Benita, que a segurou, sentindo o tremor quase imperceptível nos dedos dele. Benita Soares salvou mais do que uma vida naquela noite de tempestade. Ela salvou minha alma, e hoje, diante de todos vocês, quero dizer que a amo, sem máscaras, sem segredos, apenas um homem que encontrou na simplicidade do coração dela toda a riqueza que realmente importa. A plateia explodiu em aplausos. Dona Zuleide chorava abertamente na primeira fila, enquanto Leonardo pulava de alegria. Benita, com lágrimas nos olhos, inclinou-se para o microfone. Também te amo, David Valente, o homem além da lenda, além do nome, o homem que aprendeu que verdadeira riqueza não se conta em cifras, mas em batidas do coração. Sob o céu claro daquela tarde de primavera, cercados pela comunidade que agora os acolhia como parte dela, David e Benita selaram com um beijo a promessa de um amor construído não sobre areia movediça de ilusões, mas sobre a rocha sólida da verdade, compartilhada, um amor em paz, finalmente.